Olá, sejam muito bem-vindos ao Posse de Bola número 461, edição gravada na sexta-feira, dia 4 de outubro, sextou, hein? Eu sou Eduardo Tironi, já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Kfouri, José Trajano e Danilo Lavieri. Estamos diante do nascimento de um treinador promissor de um lado e a decadência de outro lado. Felipe Luiz, no seu primeiro jogo comandando o Flamengo, venceu o Corinthians por 1-0 no primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil, e o placar até que foi pouco, hein? Pelo que o Fla jogou, sobretudo no primeiro tempo. O Flamengo tem futuro pela frente com o Felipe Luiz, o time muito mais colorido, com muito mais brilho, ou ainda é cedo para dizer? E o Tite, hein? O que será do treinador que dirigiu a seleção nas duas últimas Copas do Mundo? O trabalho dele parece ter ficado pior depois da primeira aparição do Felipe Luiz. A derrota apenas por 1-0 foi um alívio para o Corinthians. Ainda dá para classificar, jogando a volta em Itaquera, 1-0 apenas. Mas e o brasileiro, hein? A rodada do campeonato começou nesta quinta-feira e os resultados foram ruins para o Corinthians. Fluminense e Criciúma, que lutam contra o rebaixamento, venceram seus jogos. E o Corinthians está na zona do rebaixamento. Passada aquela empolgação com a série de vitórias seguidas, a chegada do Depay, a realidade bate a porta, já que fora de campo o patrocinador novo do clube está proibido de operar no Brasil. E também envolve a questão da contratação do Depay. Quem vai pagar? E pelo brasileiro, Palmeiras e Botafogo entram em campo na última rodada antes da data FIFA. Um ponto separa os times na tabela e o Palmeiras está forte, hein? Já o Botafogo será afetado pelas convocações das seleções na data FIFA. Quem vem mais forte para vocês? E no São Paulo, enquanto fora de campo foi criado um plano para pagamentos de dívidas, dentro o Zubeldia é visto com desconfiança pela própria diretoria. Rapaz, muito bem. Temos uma enquete para quem está nos acompanhando ao vivo aqui. E a pergunta é a seguinte. Espera aí que eu já vou falar qual é a pergunta da nossa enquete. A pergunta é: o que vai acontecer no fim de semana? O Palmeiras será líder, o Botafogo será líder, o Fortaleza será líder ou o Corinthians ficará no Z4? O que vai acontecer no fim de semana? Essa é a nossa pergunta. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite, José Trajano. Bom dia, boa tarde, boa noite. O que vai acontecer nesse fim de semana eu gostaria de falar, mas não vou falar porque o nosso programa é de esporte. Que a rodada é Entendeu? A sábado. rodada é toda rodada é hoje sábado. e amanhã, né? São momentos até que o jornalista esportivo, eu sempre sofri muito nesses momentos. Que nós temos uma eleição no fim de semana, eleição em todo o país, né? E aqui em São Paulo a coisa está ali, cabeça a cabeça e tal. E eu me envolvo muito, me interesso muito. Afinal de contas, são destinos da nossa cidade, das cidades espalhadas pelo Brasil afora. Mas a gente, isso eu não estou falando por hoje, estou falando por uma trajetória de 60 anos, com intervalo quando não houve eleição nesse país durante 20 anos. Eu me interesso mais, confesso, nesse momento, pela eleição, pelo debate de ontem, do que com a bola rolando. Mas nossa função aqui é falar da bola rolando. Essa pergunta que você faz envolve o jogo de hoje, né? Que é o Fortaleza joga no Rio Grande. É em Porto Alegre o jogo? Lá no Porto Alegre. Isso. Porto Alegre. Porque o Grêmio é meio caixeiro viajante, agora parou, né? O Botafogo pega o misterioso Atlético Paranaense, que é um time que está beirando ali o rebaixamento também. Troca de técnico, não vai para frente, mas é sempre um mistério enfrentar o Furacão. E o Palmeiras pega o Bragantino, que também quer outro mistério. Você nunca sabe qual é a do Bragantino. Vai jogar bem, vai ganhar, vai jogar mal e perder, ou vai jogar bem e perder. Eu não sei qual é a do Bragantino no campeonato. Ele está ali para ficar do meio para baixo, mas não fica no rebaixamento, mas também não sobe mais. Teve um momento do Bragantino que o Bragantino parecia que iria longe, mas virou uma fábrica, uma empresa de vender jogadores, né? Para vender jogadores. É um lugar que tem pouca torcida. Então, respondendo essa enquete, que foi difícil ele achar a enquete, vocês viram? A enquete ele ficou meio assim perdido, âncora, não sabia bem onde encontrar, onde agarrar a enquete, até que ele achou, pescou a enquete no ar. É uma enquete meio óbvia, mas tem a ver com uma rodada diferente, excepcional, toda ela praticamente no mesmo dia, no sábado, não tem rodada domingo por causa das eleições, mas o que eu gostaria mesmo de dizer, não posso dizer aqui agora para não atrapalhar,
Não é que eu estou cheio de esperança, eu estou. Mas então eu vou responder. O Palmeiras vai ficar líder nesse fim de semana. Aí, muito bem. Juca Kfouri, no meio de semana, tivemos aí Flamengo 1, Corinthians 0, com o primeiro tempo do Flamengo que parecia o Jorge Jesus. No segundo tempo, o Corinthians deu uma equilibrada. E aí eu pergunto para você, estamos vendo o nascimento de um treinador promissor ou também é muito cedo para falar sobre o Felipe Luiz? Posso falar um negócio antes do Juca? Juca, só um minutinho, me desculpe. Esse termo promissor me dá urticária. Porque é o mais falado no futebol brasileiro, além da terceiro terço do campo. É aquela. Foi falta, mas era um, sei lá o quê, promissor. Ataque promissor. Ataque promissor. Os comentaristas de arbitragem é a palavra que eles mais usam. Juca Kfouri. Juca, aliás, dê um número de likes promissor também pra gente, viu? Por favor. 6.500, âncora, tá bom? Caramba, é muito. Água, promissor demais. É mesmo? Eu confio na nossa plateia. Tá bom. Ô, âncora, primeiro eu queria falar da sua enquete, porque vai falar aqui, presta atenção, vai falar aqui o cidadão torcedor. O que este cidadão torcedor espera viver no domingo à noite, depois da rodada que continua hoje com Grêmio e Fortaleza, que termina amanhã com os demais 8 jogos, e depois das eleições da eleição aqui em São Paulo, no domingo. O cidadão torcedor espera que no domingo o Boulos esteja no segundo turno, como tudo indica estará, segundo as pesquisas. Que o Botafogo permaneça líder, que o Palmeiras permaneça vice-líder com a mesma diferença de pontos e que o Fortaleza permaneça em terceiro lugar com a mesma diferença de pontos. E que o Corinthians tenha saído da zona de rebaixamento. Qual é, a meu ver, a maior dificuldade disso acontecer? É de o Corinthians se dar bem contra o Inter amanhã de noite em Itaquera. Obviamente o Inter é favorito contra o Corinthians mesmo em Itaquera. Por que eu espero o Botafogo líder? Porque isso significará que o Botafogo ganhou do Atlético Paranaense, que luta com o Corinthians. Por que eu espero que o Palmeiras continue na vice-liderança com mais 3 pontos? Porque o Bragantino luta com o Corinthians. E da mesma maneira espero do Fortaleza, porque o Grêmio luta com o Corinthians. Estes são os desejos do cidadão torcedor. O jornalista acha que o Palmeiras terminará líder essa rodada, porque vencerá o Bragantino, como costuma fazer. Imagino um empate entre Atlético Paranaense e Botafogo, lá na Baixada, e acho muito difícil hoje que o Fortaleza ganhe do Grêmio. Imagino também um empate entre ambos. Então essas são as minhas expectativas como torcedor e essas são os meus prognósticos como jornalista. Isto dito, Felipe Luiz, que é evidente que o clima mudou, que é evidente que deu match e era óbvio que daria, entre um ídolo da torcida, do Flamengo, da nação, e o time. Claro que sim, porque ele é muito querido pela massa e é muito querido pelos jogadores. Então, o que eu vi, e que não me lembra nem um pouco Jorge Jesus ainda, pelo menos, foi um time competindo com entusiasmo. Um entusiasmo que eu não via no tempo do Tite. Uma vontade de ganhar que eu não sentia no tempo do Tite. Agora, um time que, a exemplo do time do Tite, perdeu gols, né, às dúzias, que podia ter saído do Maracanã já qualificado para a final da Copa do Brasil, e não está. Embora possa ser visto
né, pensando hoje como favorito aqui em Itaquera, vai ser uma dureza, não tem a menor dúvida. A menor dúvida. Porque a Itaquera vai estar lotada, porque a Fiel vai empurrar o time, e o Corinthians tem feito coisas, né? Às vezes em Itaquera, né? Veja a ironia que poderia ter acontecido na quarta-feira no Maracanã. O ex-Flamengo Hugo foi o principal responsável, além do travessão, pela vantagem mínima do Flamengo, e quase o Mateuzinho empatou o jogo. Né? Bateu na trave por fora ali. Imagine isso. Hugo e Mateuzinho, dois ex-rubro-negros, responsáveis pelo empate em um jogo que era para ter sido 4-1 para o Flamengo. Então, futebol tem tudo isso. O Flamengo não está com a vaga garantida, como o Galo não está com a vaga garantida contra o Vasco. Está tudo em aberto. E não acredito que ainda se possa fazer uma projeção em relação ao que vem a ser o Felipe Luiz como treinador. Agora, uma coisa para mim é óbvia. O Felipe Luiz cansou de dizer, antes do jogo, como o Flamengo jogaria. Que ia morder, que ia marcar alto, que não ia dar um minuto de descanso para o Corinthians. E o Corinthians entra com dois armadores. O Corinthians entra como eventualmente possa entrar em Itaquera contra times do seu nível. Mas vai jogar no Maracanã. Aliás, com menos gente do que se poderia imaginar, né? Nisso a nação não foi bem. Eu sei que aumentaram o preço dos ingressos, mas espera aí, 41 mil pagantes só foi pouco, né? Para um jogo daquela importância e para a estreia do Felipe Luiz. Pior só mesmo a torcida do Fluminense ontem, né, dando sinais de ter abandonado o time e acabou quebrando a cara, porque foi um belo jogo. Mas, enfim, é muito cedo para você fazer prognósticos em relação ao Felipe Luiz, que prometeu pôr um time para atacar, pôs, e o Corinthians entra com dois jogadores, Garro e Igor Coronado, né, que não são exatamente dois jogadores, né, que reforçam a marcação do time. E o Corinthians levou um baile no primeiro tempo. Estava na cara, meio de campo absolutamente fragilizado. Não deu para entender o que pensaram os dias, né, que passam semanas pensando agora como fazer em Itaquera. Ô, Ancora, só um registro. O Hugo não pertence ao Flamengo ainda? O Corinthians não teve... Então não é Está esse, não é esse. Está emprestado. Está emprestado. E o valor da compra é baixo. E o Corinthians tem até o dia 10 para exercer o direito de compra. Coisa que já poderia ter feito e evitado de pagar mais uma multa. Mas disso será assunto para mais tarde. Falaremos sobre isso. Ô, Danilo, jogando uma ducha de água fria nessa história do Felipe Luiz, ficou todo mundo muito empolgado, você deu um contraponto. Falou, não, calma aí, o time do Tite também chegou a jogar assim em certo momento. Vamos com calma, é ou não é? Não, bom dia a todos. É lógico que foi uma estreia com um Flamengo pressionando. Eu acho que essa foi a principal diferença de você ver o Flamengo marcando alto e não deixando o Corinthians ficar 2-3 segundos com a bola sem ninguém pressionar. Eu acho que essa é a grande diferença. Agora, se você olhar o histórico do Tite, tirando ali a reta final, que realmente foram jogos bem modorrentos, né? O Flamengo já tinha feito bons jogos, fez bom jogo contra o Grêmio, finalizou 20 vezes contra o Grêmio e perdeu. Contra o Vasco dominou o jogo inteiro, tomou gol no último minuto com o Coutinho. Na Copa do Brasil massacrou o Palmeiras, controlou o Bahia. Então, assim, você tem exemplos de bons jogos do Flamengo. Um leitor veio reclamar, né, criticou ali, nunca vi o Flamengo finalizar 19 vezes como foi contra o Corinthians. Falei, vou até dar uma olhada. Deu 2 jogos que eu pesquisei, Flamengo e Grêmio, 20 finalizações do Flamengo, foi 3-2 para o Grêmio. Então, assim, eu concordo que
o ambiente do Maracanã estava melhor, eu acho que a torcida do Flamengo estava mais paciente, os jogadores estavam ligeiramente não, estavam com mais vontade, você viu a Arrascaeta com mais intensidade. Agora, isso significa que os caras estavam boicotando o Tite? Acho que não, eu acho que é mais o efeito da novidade mesmo, que é tanto o que os cartolas tanto apostam aqui, né? Vamos mexer a água, vamos mudar, vamos trocar o treinador para ver se os jogadores reagem. O que eu acho é o seguinte, não dá pra gente, com 48 horas de treinamento do Felipe Luiz e 90 minutos de jogo, achar que Jesus reencarnou no Felipe Luiz, literalmente, e num time que tem 10 treinadores demitidos pela mesma gestão. Significa que o Felipe Luiz vai dar errado, que o Flamengo vai jogar mal, que o Felipe Luiz não vai ser bom treinador? Não estou falando isso. A questão é que é muito cedo para você ter uma empolgação deste tamanho com um treinador que está fazendo seu primeiro trabalho no profissional, fez seus primeiros 90 minutos. Bons sinais nos seus primeiros 90 minutos. Outros sinais ruins, como os vários gols perdidos. Se o Mateuzinho, como disse o Juca, se o Romero tivesse acertado a trave, se o Léo Ortiz não tivesse tirado a bola em cima da linha, no 1-1, será que o Maracanã ia aplaudir? Ia ter a tolerância porque era o Felipe Luiz? Ou ia vaiar como faria com o Tite? Aliás, provavelmente vencendo por 1-0, ia ter gente mandando o Tite tomar suco de caju vencendo por 1-0. Porque os caras fizeram isso vencendo o Atlético Paranaense por 1-0. Sim, sofrido. Sim, numa apresentação pior do que a que foi contra o Corinthians. Mas eu acho que é mais a mudança de ambiente que a gente viu no Flamengo do que uma mudança dentro de campo propriamente dito. Pode ser que daqui para frente o Flamengo embale, pode ser que o Felipe Luiz seja o novo Jorge Jesus, mas ainda é cedo para afirmar, é só isso que eu digo, não estou querendo botar água no chope dos flamenguistas, é que eu só acho que é muito cedo. Eu até dei uma pesquisadinha, na estreia do Domi, teve matéria e manchete positiva nesse sentido, do Rogério Ceni teve manchete também, treinos do Rogério impressionam, treinos do Domi impressionam, Paulo Souza lembra Jorge Jesus. Então calma, só um jogo numa gestão que demitiu 10 técnicos dos últimos tempos. Muito bem, aqui o Leonardo Montanheiro manda uma mensagem e fala assim, está a operação recolocação de Tite no mercado a todo custo. Eu não sei se ele está falando da gente aqui, por causa da fala do Danilo. Não estou entendendo. Mas aí é por isso que eu passo a bola para o Arnaldo, porque o Tite é uma questão. E aí começo dizendo, a primeira aparição do time do Felipe Luiz deixou o trabalho do Tite ainda pior do que ele já foi no Flamengo, né, Arnaldo? Então eu queria que você falasse das duas coisas, do Felipe Luiz e do Tite. O que vai ser do Tite? Eu acho que, mesmo com as ponderações do Danilo, eu acho que a estreia do Felipe Luiz deixa o trabalho de um ano do Tite ainda menor. Teve uma grande diferença, né? Talvez com o Tite o time tinha feito uma ou outra partida desse nível, o Danilo lembrou algumas, mas nunca fez uma partida desse nível com o Gabigol. Gabigol na escalação nunca teve, desse jeito, né? E ele talvez tenha sido mais discreto, né, no jogo. Mas ele não foi exatamente um desastre. E acho que provocou alguns momentos de saudosismo com o time do Jorge Jesus foi a sincronia que esses jogadores ainda têm, né? Gerson, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol jogaram muito tempo juntos, né? E tem uma outra coisa, né? São diferenças sutis para um treino só, né? Aquela coisa de não ter ponta, de jogar muito pelo meio, que sempre foi a vocação desse time do Flamengo, né? E o Juca tem razão. Só o Ramon Dias não sabia disso. Meu Deus do céu, como foi mal o Ramon Dias. Mas, olha, é aquilo. Eu falei para você, Tironi. Assisti aqui com minha filha de 20 anos, Madalena. Ela chegou do treino, ficou vendo o jogo, não conseguiu sair até acabar o jogo. Porque quando o Flamengo consegue jogar em alto nível, é gostoso de ver jogar. E a gente estava com isso na memória apenas, né? E isso aconteceu, sim, na quarta-feira. Em relação ao Felipe, primeiro, a primeira amostra foi boa, mas já tem algumas situações que são naturais para um técnico que está começando, a dificuldade de mexer. Não é fácil mexer numa coisa, sobretudo, que deu certo durante boa parte do jogo, quando o time não tem mais pernas.
Acho que quando ele mexeu, o Flamengo perdeu o domínio do jogo, né? Quando ele tira lá o De La Cruz e coloca os pontas, o Corinthians teve as suas chances, né? Não é. E como é que sairá o Felipe Luiz em jogos fora de casa, como na volta contra o Corinthians? Tudo isso a gente vai ver, né? É uma incógnita. Apenas um cara que deu um treino só e conseguiu colocar um time em frangalhos, com o estádio meio vazio, jogando o que jogou, ele tem méritos. Ele tem méritos. Isso tem mais. E não tem a ver com sabotagem de jogador. Talvez o único que tivesse motivo e situação para sabotar, entre aspas, o Tite seria o Gabigol. Mas o resto não. O Léo Ortiz e o Alexandre, que jogaram muito bem, só vieram jogar no Flamengo por causa do Tite. Falaram isso. Então, acho que não é uma... Agora, sim, uma questão de astral também. Acho que estava tudo muito ruim para baixo com o Tite, inclusive as entrevistas e tudo mais. E tem esse chacoalhão que o Danilo descreveu, além de muitos acertos do Felipe da estratégia para esse jogo. Né? Foi bem na primeira amostra. Em relação ao Tite, Tironi, o trabalho de um ano no melhor elenco do Brasil, depois de 2 Copas do Mundo. Então você vê, são 8 anos em que você não percebe uma evolução. Na minha concepção, o trabalho para a primeira Copa foi melhor do que o trabalho para a segunda Copa, levando em consideração a seleção brasileira. E o trabalho dele no Flamengo foi fraco. Fraco, em todos os aspectos. Né? E acho que, se a gente pensar no futuro da carreira dele, eu não vejo mais ele entre os principais nomes no mercado brasileiro, que continua escasso, hein? Pra caramba. Vimos como é que está começando o Diniz no Cruzeiro, que foi o ex-técnico da seleção brasileira, como é que está sendo o trabalho do Dorival, tudo mais. Mas o Tite, olha... Quem está na frente, Arnaldo? Quem está na frente do Tite? Uma curiosidade. É. Nenhum ainda, mas eu acho que todos esses caras dessa geração, eles estão nivelados a um principiante, ao Paiva. Eu falei outro dia que é o fim de uma era, não sei se o Arnaldo concorda. Fim de uma era. Né? O Luxemburgo iniciou o fim dessa era. Onde é que está o Luxemburgo? Não é? Eu acho que Luxemburgo e Filipão, né, Trajano? Já veio Filipão, tentou voltar, não deu. Mas tinha essa segunda geração, Mano, Tite, etc. Né, tal. Dorival, né? Eu não vejo diferença nenhuma do Tite para esses caras hoje, mas não veio mesmo. A não ser vocabulário rebuscado, 150 caras na comissão e tal, não vejo. E acho que ele talvez tenha que recomeçar, se ele tiver energia para tal. Também não é fácil. Eu acho que esse massacre de partidas, de treinador, a gente vê as pressões que os caras sofrem. Talvez o cara não tenha mais energia para recomeçar. Tanto começa a delegar para o filho, tal, essas coisas todas. Talvez ele não tenha energia para recomeçar. Mas que o trabalho dele foi muito ruim, mas foi. Nossa Senhora. Ninguém ficou um ano no Flamengo, né? Ninguém ficou um ano no Flamengo. E Arnaldo, o cara ficou um ano horrível. Queria te fazer uma pergunta, mudando de pato a ganso, mas só para saber se vocês têm alguma informação. Você viu que o Zanovelli foi suspenso por 15 dias pelo erro cometido no jogo São Paulo e Fluminense. Sim. Muito bem. Como é que isso influencia no julgamento da anulação do jogo? Nada. Eu acho que influencia, como a pena foi ridícula para o árbitro, 15 dias durante a data FIFA, ou seja, não perde nenhuma rodada. Eu acho que dá um indício. Vai tirar férias, viu? Dá um indício do que será o julgamento do jogo. Só isso, sabe, Juca? Dá uma pista do que será o julgamento do jogo. O cara foi suspenso quando não tem coisa. jogo. Isso é uma outra coisa mesmo. A gente mudou o assunto, mas eu queria meter minha colher um pouquinho dessa história do Tite. Vamos fazer uma imagem de uma escola, de um colégio. O Tite tem pinta e a vestimenta, o physique de role, daquele diretor caretão, que usa sapato de terno, calça de tergal, aquela blusa de manga comprida, mesmo com o calor danado que faz na cidade, que tem um filho que é o Bedel, tudo imagem.
estou falando, tá vendo? E aí, a dona do colégio resolve trazer, para a alegria dos alunos, aquele professor de cursinho, que é badalado nos cursinhos, que todo mundo ouve falar, que chega com rabinho de cavalo, do jeito mais jovem, usa camisa regata, sabe? Então, sabe? Aí fica. Eu acho que então isso reflete o seguinte: no Flamengo, o que aconteceu foi mudança de postura. Sim, sem dúvida. O ambiente. Melhor do que jogar, melhor que a performance em campo, que a gente não pode negar que o primeiro tempo foi legal, que um treino só ou dois, isso não é fruto de 1, 2 treinos. É essa coisa. Trouxe o professor de cursinho, que todo mundo conhecia, querido, porque vários alunos já passaram pelo cursinho, né? E aquele diretor chatonildo, caretão, sapato de verniz, manga comprida, que fala um palavreado ultrapassado, sabe? Então foi festa porque chegou aquele professor queridinho de rabo de cavalo. Então esse ambiente que conquista a arquibancada, que é amigo dos jogadores, isso mudou. Agora, se daqui para frente se vai acontecer alguma coisa legal, se ele vai vingar como técnico, é outra coisa. Mas a mudança de ambiente já transforma tudo. Porque aqui nós vemos lá no Maracanã, que também não tinha um público bom, como o Juca falou, foi um fiasco diante do público que o Flamengo costuma levar. As pessoas estavam felizes, estavam alegres, elas estavam vendo uma coisa, se livraram daquele cara que não combina com o Flamengo. Aliás, eu não sei com o que o Tite combina hoje em dia. Na verdade, verdadeira, diria outro, eu não sei como é que o Tite, aí você vai dizer pelo talento, pelo conhecimento, pelo trabalho, o Tite nunca combinou muito com a seleção brasileira, por exemplo. Sabe? É um conservador. E o futebol brasileiro não é um futebol de conservadores. O Flamengo não é um time de conservadores. Então, na hora que entra um ex-atleta que recentemente encerrou a carreira, querido dos jogadores, querido pela torcida, que mostra que sabe falar, que sabe se expressar, ao contrário do Andrade, por exemplo. O Andrade conquistou até título no Flamengo, mas por que o Andrade não vingou como treinador? Se a gente fizer um levantamento do que aconteceu com ele. Que o Andrade era ídolo do Flamengo, foi campeão do mundo pelo Flamengo, mas se expressava muito mal. Ele tinha um vocabulário desse tamaninho. Você entendeu? Ele teve liderança e foi querido no Flamengo. Quando ele saiu do Flamengo, o Andrade fora do Flamengo não era nada. Tinha só uma história para carregar. Então, eu acho que nesse momento, o Felipe Luiz está contando ao lado dele com a história. A história recente do Flamengo, a história dele no Flamengo. Teve uma hora que falou até espanhol na coletiva, que ele esqueceu que estava... porque ele também é muito bem quisto no Atlético de Madrid. Então, o que eu acho que aconteceu foi uma mudança necessária e importante e jovial para que o Flamengo entre nos trilhos. Me parece que era um time opaco e se transformou num ambiente completamente diferente. Acho que isso conta muito. Uma ponderação aqui antes, porque o Renato Maurício Prado recentemente perguntou se era da Tite Press, porque eu não estou defendendo exatamente 100% das coisas que o Tite fez e fazia. Eu concordo que a coletiva dele é um porre, isso eu sempre falei, cobrindo a seleção brasileira por anos e eu achei isso sempre muito ruim. As decisões dele de passar para o filho responder, ruim. A questão do Gabigol, para mim, especialmente depois do Pedro machucar, horrível a decisão de manter o Gabigol atrás do Carlinhos, por pior que estivesse o Gabigol, não tem como, o Carlinhos tropeça na bola, se o Carlinhos e o Gabigol tropeçam na bola, estavam tropeçando, né? Mas o Gabigol já resolveu o jogo, o Gabigol tem um passado muito melhor que o Carlinhos, então eu teria decidido pelo Gabigol muito antes do Carlinhos. Não estou dizendo aqui que o Tite é perfeito, que o trabalho dele não tinha defeitos, sim, tinha defeitos, só o meu ponto apenas é sempre o ambiente do Flamengo. A máquina de moer técnico que é o Flamengo. O Tite não deu certo, assim como não deu certo o Sampaoli, assim como não deu certo o Dorival foi demitido com 2 títulos, assim como o Rogério Ceni foi demitido com título, enfim, a lista que a gente tanto fala e tanto sabe. De novo, o Tite sim tem problemas, o Tite teve erros, mas para mim o ambiente do Flamengo não ajuda nenhum treinador desde Jesus. Aliás, não ajudou nenhum treinador desde Jesus. Então eu tenho esses pontos e acho que essa questão do tamanho do Tite ela pode ser relativizada de acordo com o desenrolar do trabalho do Felipe Luiz. A gente está falando sobre o impacto aqui de 90 minutos bons aliás, 90 não, 60 minutos bons do Flamengo. Dependendo do que acontecer nos próximos 3, 4 jogos, talvez a gente vai pensar, olha,
nem o ótimo e teórico Felipe Luiz está dando certo, porque o ambiente do Flamengo não ajuda ninguém. Só para concluir aqui, última frase. O Tite sai do Flamengo conseguindo uma proeza. Proeza que entra para os anais, os livros de história do futebol brasileiro. Com o Flamengo, time da maior torcida do país. Ganhar um jogo e sair vaiado. Isso, aconteceu no fim de semana. É isso. Quando você olha o resultado, né, o placar foi exatamente o mesmo. Foi 1-0 e 1-0. Parece que o jogo foi 10-0 e o outro parece que o Flamengo perdeu. Eu já perdeu. vi time perder e ser aplaudido, agora vencer e sair vaiado é muito raro. É, o que dá conta do ambiente. Claro, campeonatos diferentes, é verdade, mas foi 1-0 e 1-0, né? Foi o que o Danilo falou, né? Se o Tite ganha de 1-0 do Corinthians, do jeito que fosse, a torcida estaria brava. O Felipe Luiz ganhou de 1-0 e a torcida está esperançosa com o que vem por aí. Essa questão do Tite é realmente uma questão, né? O que será do Tite a partir de agora? O cara vai ter energia para continuar? Não é um cara qualquer, né? Um cara que foi técnico das 2 últimas Copas do Mundo. Um cara que em 2018 você abria a geladeira, o vidro de maionese você abria lá, saía a voz do Tite falando, né? Sobre. Essa maionese era difícil de botar no pão, hein? Nossa, não era? Você fazia qualquer coisa. Você saía na rua, parece que o Tite estava do seu lado. Era só ele, só dava ele. O cara, né, diminuiu completamente. Que é aquilo, a gente sempre fala, né, Tironi, rapidinho, a analogia de entre dois técnicos que tiveram a coincidência de perder 2 Copas consecutivas com o Tele Santana, certo? Perdeu 82 e 86. Antes de virar mestre Tele, ganhar as coisas pelo São Paulo, ele pastou. Né? E quase desistiu. Quase desistiu. A primeira medida não foi dirigir o maior time do país ou quem estava mais poderoso na época. Não, ninguém queria. Ele foi se refugiar, digamos assim, no Galo, onde ele tinha sido campeão brasileiro. Era como se estivesse voltando para casa. O Tite, em tese, teria essa opção. Corinthians, sei lá, agora. Talvez até tenha o Grêmio, se o Grêmio abrir mão do Renato, se o Renato não ficar, enfim. Mas o Tite, não, pelo contrário, ele ficou, esperou e decidiu treinar o time mais poderoso do país e tudo mais. E deu no que deu. O Tele precisou de 5 anos nesse meio tempo. Ele perdeu mais do que ele tinha perdido. Perdeu no Atlético, lembra, Juca, com o Renato Portaluppi lá, com o Flamengo, coincidentemente, eliminando o Galo do Tele. Ele perdeu no Palmeiras, que ele tinha ido muito bem, e quase desistiu. No São Paulo ele deu uma última ali, suspiro, e aí o resto é história. Mas não é simples, cara. Porque não tinha o mesmo alcance, né? A voz do Tele não estava na geladeira ou na maionese, mas também era sempre a imagem dele ficou muito desgastada depois de 2 Copas. Ele acabou com a fama de pé frio em 1991, ganhando o primeiro título depois de 5 anos tomando porrada. Não é fácil. Não é fácil. O Douglas aqui fala que o Tite foi vaiado por conta da desclassificação na Libertadores, mas acho que o trabalho dele já estava meio morrendo, na verdade é essa. Agora, do outro lado, o Juca, muita gente reclamando do que o Ramon Dias fez na escalação, perdeu, o Corinthians tem agora 2 derrotas seguidas, depois de uma sequência muito boa, né, de várias vitórias aí, perdeu o Clássico, perdeu na Copa do Brasil, tem um jogo encalacrado, dificílimo contra o Internacional agora, tem a zona do rebaixamento, tem os rivais que ganharam e tem o Depay e 50 milhas aí que alguém tem que pagar. Aquele astral que tava um astral Felipe Luiz, né, com o Depay. Que mico, hein? Tinha um astral lá, Felipe Luiz, quando o Depay chegou, virou a chave, treino aberto, não sei o quê. O negócio meio que demoliu um pouco rápido. Vocês são testemunhas de que comigo esta onda não pegou. E eu disse aqui, com todas as letras na sexta-feira, que o jogo contra o São Paulo mostraria se de fato se justificava a onda de otimismo. E nós vimos o que aconteceu. O âncora, esse presidente do Corinthians é o Midas ao contrário. Onde ele toca, vira porcaria. Vira porcaria. Veja, ele sequer sabia como funcionava o contrato de empréstimo do Hugo. Confundiu o dia 1º de outubro com o dia 10 de outubro.
coisas singelas, ele desconhecia. Ele desfez o contrato com a PixBet, ficou de pagar uma multa que não pagou, agora está com a conta bloqueada porque não pagou a multa, trocou para uma outra VaiDebet, que era um laranjal, que está todo mundo em cana ou em risco de ser preso de novo, e trocou por uma terceira que está todo mundo em cana ou em risco de ir para a cana e está fora das bets autorizadas pelo governo, e não é por falta de inscrição no prazo, mas é pela investigação de que está sendo vítima pela polícia. E com isso não terá como pagar o salário do holandês. Porque recusou uma proposta do diretor jurídico, que por isso caiu fora, para fazer um seguro para o pagamento do salário do Memphis Depay. Então veja em que mãos está o Corinthians. Eu não sei o que mais falta para que esse rapaz seja devidamente empechitado. Não sei. Ele conseguiu ser pior que André Sanches, que Duílio Monteiro Alves, que são o ó do Borogodó. Mas ele conseguiu ainda ser pior do que os dois. Bom, aí vem o senhor Ramon Dias e seu filho Emiliano, e escala o Corinthians da maneira como escalou. A começar do capitão do time. Não é apenas o titular, que já é um absurdo. O Fagner continuar. Veja, e o senhor Augusto Melo renovou por 2 anos o contrato deste jogador chamado Fagner. Depois que ele fez domingo. Depois do que ele fez no domingo, deram-lhe a faixa de capitão. Você imagina a cabeça do Rodrigo Garro, a cabeça do Martinez, a cabeça do Félix Torres, a cabeça do Hugo Souza, dos que estão chegando agora ao Corinthians, do holandês. Cacilda, esse cara fez o que fez no domingo, lá em Brasília, e em vez de ser punido, ganha a faixa de capitão. Isso aqui é o paraíso. Isso aqui é a farra do boi. Que maravilha. É um negócio de doido. E a única explicação que eu acho é que exigem da dupla Dias que escalem o Fagner. Porque não tem outra explicação. Porque ele consegue ser, tecnicamente, hoje inferior ao Mateuzinho, que é uma contratação também que você tem todo o direito de olhar com profunda desconfiança, porque feita por alguém que o conhecia bem do Flamengo, o senhor Fabinho Soldado. Então, a situação do Corinthians, deixar claro, Corinthians tem um jogo amanhã à noite em que o Inter é favorito. Corinthians terá um jogo com o Flamengo no dia 10 de outubro, ou no dia 20 de outubro, aliás, em que o Flamengo é favorito. A diferença está em que um desses jogos, amanhã, a Fiel estará presente, nervosa, alarmada, desesperada para apoiar o time. Isto conduz a um tipo de apoio, que, em regra, pode causar ansiedade no time, como tem sido visto nos jogos do Campeonato Brasileiro, com excesso de expulsões e tudo mais. O outro jogo contra o Flamengo é um jogo em que a massa irá com o entusiasmo do otimismo, de quem acredita que é possível. Não tem desespero. São ambientes inteiramente diferentes. Agora, que a situação do Corinthians continua absolutamente desastrosa, com tendências a piorar, continua. E eu vou continuar a falar, por mais que apanhe por causa disso dos corintianos. Que quem não quiser ver, que banque o avestruz. Eu estou vendo e estou descrevendo o que vejo. Ô Danilo,
o Arnaldo aqui falou, não, virou a página, hein? O astral é outro e tudo mais. Já vivo que não é bem assim. Olha o que está acontecendo com olha o que está acontecendo querendo me com o colocar Corinthians. contra o Arnaldo, né? Você Não, tá sentindo falta de brigar com o Mauro César, né? Só para colocar Aliás, um outro lado, né? âncora, explica que o Mauro está de férias, né? Que o pessoal pode estar Sim, o Mauro não está hoje, mas é É. férias pequenas. Ele voltará Mini férias. Conta do que na aconteceu sexta-feira que durante a vem. semana, não. Vacaciones. Vacaciones. Mas fala aí, ô Danilo, por favor. Não, Coloca as coisas no seu devido lugar. Nesse caso, eu acho que o Corinthians, ele também, eu sempre, toda aquela reação, naquela ameaça, gostei. Diga, Juca. Danilo, é só para pontuar uma coisa que eu esqueci. Eu quero deixar claro também para aqueles torcedores que se acham bem informados do seguinte. Deu uma entrevista ontem o senhor Braz, vice-presidente do Flamengo, em que ele diz textualmente o seguinte: teria a situação do Hugo ser transferido antes. Aí não precisaria pagar os 500 mil. Significa dizer, o Corinthians tem até o dia 10 de outubro para pagar a contratação, os direitos, a compra dos direitos econômicos do Hugo. Não é necessariamente a partir do dia 10. É até o dia 10. É óbvio que o Flamengo agradeceria se no mês passado o Corinthians tivesse já depositado o dinheiro do Hugo. Então é isto. O Corinthians poderia não ter que pagar os 500 mil de multa para ele jogar no jogo de quarta-feira passada. Segue o jogo. É que o Augusto ele realmente disse isso, né? Mas não dá para confiar, mas ele disse, não, só posso pagar do dia 10, mas é estranho. Existe, né? Agora a questão é, dá para confiar no que o Augusto diz, né? Esse é o ponto. Então, dá para a gente ponderar bem. Eu acho que o Corinthians, ele ameaçou essa volta por cima e as classificações nas Copas foram ajudando muito, né? E aí teve o ambiente do Memphis, o treino aberto que tanto agradou o Arnaldo antes do jogo contra o São Paulo, todas essas questões que nos fizeram crer que o Corinthians tinha simplesmente esquecido que estava na zona de rebaixamento. Eu o tempo inteiro, e talvez pelo pessoal saber o time que eu torço, eu estava falando, ele não quer saber, amigos meus, não é nem pessoal do chat aqui que gosta de xingar, não, amigos meus, você tá maluco, você tá querendo ser o do contra, você não tá vendo que tudo mudou no Corinthians, tem o Memphis agora, você tá com inveja porque trouxe o cara da seleção holandesa. Eu o tempo inteiro falei, gente, eu só preciso ver o Corinthians saindo da zona do rebaixamento. Se tivesse vencido o São Paulo, teria saído da zona de rebaixamento, ao menos que por alguns minutos, por um tempinho ali, já veria algum sinal de reação. Porque eu insisto e falo com conhecimento de causa. Não adianta ganhar Copa do Brasil ou Sul-Americana e ser rebaixado. Vai ser ruim, vai ser horrível e vai ser talvez, provavelmente, na verdade, a pior queda dos grandes dos últimos tempos, você considerando a equação que o Corinthians está com a dívida que está, que já fez o empréstimo que fez com a Liga Forte, e se cair para a Série B, vai ser trágico, vai ser um negócio absurdo. E olha, o Corinthians ganhar do Inter vai ser surpresa, porque o Inter, do jeito que está, o normal é o Inter ganhar. Então, na enquete, aproveitando a enquete aqui, pode ser que o Palmeiras ganhe, o Botafogo empate, o Fortaleza, não sei. Agora, o Corinthians ganhar do Inter, para mim, seria muita surpresa. Então, assim, eu acho que o corintiano, de uma forma geral, se iludiu com o Memphis sem nenhum motivo. Porque a gente não sabe como o Memphis vai jogar, o Memphis é caro, a patrocinadora que supostamente vai pagar, por enquanto, não está habilitada mais para pagar. O Atlético Paranaense já tirou, inclusive, o nome do Esportes da Sorte da camisa. Então a gente não sabe, tem até o dia 10 para regularizar essa situação. Se no dia 10 não regularizar, tem que parar de dar o dinheiro para o Corinthians tem que tirar o nome e o mico dos 3 e poucos milhões de reais vai ficar na mão do Corinthians. E a gente não sabe se o Memphis... Diga. Danilo, não tem como regularizar, Danilo, porque não é uma questão de regularizar segundo as regras das bets. É a questão da investigação da polícia. O governo. Sim, é que eles vão entrar com esqueci o nome, uma liminar, enfim, eles vão entrar com uma medida administrativa para provar que eles fizeram tudo certo. Agora, se o governo vai aceitar ou não, eu não sei, mas eles vão usar essa estratégia.
Eles fizeram tudo certo do ponto de vista formal da regularização das bets, mas eles estão sob investigação da Polícia Federal. O governo federal não vai autorizar alguém que esteja sob investigação da Polícia Federal. Não é por não cumprir o regulamento, é por lavagem de dinheiro, é por uma série de coisas. Então não há hipótese de regularizar. Ou seja, isso significa o quê? Que o Corinthians não vai ter o patrocinador, que não vai ter o dinheiro que... E olha, e vou te dizer, tinha acabado de vir de um problema com a Vai de Bet, que era uma semelhança. E todo mundo da imprensa, lá dentro do Corinthians, saiu a notícia agora do Pantaleão recomendando o seguro. Era tão óbvio que isso ia dar problema, gente. É um negócio tão claro. E os caras ignoraram. Mas o que tem aí? Né? O que tem aí por trás? Tem aí por trás alguém que acha que o Corinthians é a União Barbarense, que acha que o Corinthians é o São Bernardo. Essa turma está dirigindo o Corinthians, que foi que levou à miséria a União Barbarense. O detalhe em relação ao Depay, ainda tem um outro, que quando o Corinthians decide contratar o Depay nesses moldes, já tinha estourado os problemas já com esse estava sendo investigado, exatamente. O Corinthians insistiu, já sabendo do risco que teria contratando o jogador mais caro do Brasil, Arnaldo, com essa situação. Arnaldo, por que você acha que 2 diretores jurídicos pediram as contas? Por quê? Porque tem nomes a zelar. Falaram, não, peraí, não há paixão pelo Corinthians que justifique que eu fique aqui e ponha meu nome nesse imbróglio. Evidente. Exato. Muito bem. Trajano, como você acha que está a nossa enquete, hein? Já que estamos falando sobre o Corinthians emburacado aí? Eu estava gostando da discussão que o Fernando já estava pegando o celular para mandar uma mensagem para a gente. Ele já mandou uma mensagem, Trajano. Eu vou ler aqui. Mensagem. Fala, Fernando. Fernando Roberto, se o Chico Anísio fosse vivo, diria ao faraó da Record com relação ao Tite, tá com pena? Leva para você. Entendeu? Cá entre nós, eu proponho que o Fernando participe de todos os programas. É verdade. A mensagem do Fernando. Um humor cáustico, assim, né? Isso. A sessão mensagem do Fernando. Recado do Fernando. E como é que era o nome do personagem do Chico Anísio que falava isso? Putz, eu não lembro. Tavares? Não, Tavares. O Fernando pode dizer pra gente. O Tavares era outro. Tavares era outro. Esse acho que não tinha nome. Não sei. Mas é uma boa lembrança. Como está a nossa enquete, hein, Trajano? Bom, pode repetir para o pessoal que está ouvindo agora, entrando agora, saber o que se trata. Quem vai ficar em primeiro? O que vai acontecer no fim de semana? Palmeiras líder, Botafogo líder, Fortaleza líder ou Corinthians no Z4? Corinthians no Z4. Eu já falei que o que eu quero que o que aconteça não tem nada a ver com essa enquete. Tem a ver com o que o Juca falou, né? Mas eu falei que era o Palmeiras. Mas quando fala... rapaz... O pessoal gosta de ver a caveira do Corinthians, né? Eu pesquisei aqui, hein? É Nazareno. Eu pesquisei aqui. Nazareno. Ó, a galera tá mandando Nazareno. Exatamente. Isso não é mulher. Botafogo vai ganhar. Botafogo tem menos torcida, mas vamos dar uma força para os nossos amigos botafoguenses. Corinthians no ZR. Vê aí. Corinthians no Z4, 44%. Fortaleza líder, 8%. Botafogo líder, 21%. Palmeiras líder, 27%. Ô, Danilo, vou para você de novo. Âncora, tem um defeito essa enquete, né, técnico. Porque tem duas hipóteses que podem acontecer. O Palmeiras ser líder, o Botafogo ser líder, o Fortaleza ser líder e o Corinthians continuar na ZR. Opa, estou entrando com uma liminar agora para impugnar a enquete. Isso. A enquete, exatamente. O Fernando Danilo, seu advogado de plantão, para entrar com a liminar para impugnar a enquete. Danilo, o Palmeiras está com a faca, o queijo, a goiabada e tudo na mão, hein? Vai pegar o Bragantino inofensivo. Mas lá tem que ter linguiça. Enquanto o Botafogo vai pegar o Grêmio fora de casa. Fortaleza o Botafogo pega o Atlético Paranaense. Atlético Paranaense fora de casa. E o Palmeiras, então, tá com a faca e o queijo na mão. Voltam jogadores machucados, não tem ninguém no DM, uma semana para treinar. É a hora da liderança, hein?
Não, é. Não é. Não sei, Um, cara. o Palmeiras vai. Eu acho que o Palmeiras vai vencer sim o Bragantino. Eu imagino que o futebol que o Palmeiras tem jogado, mesmo sem o Estevão, e agora pode contar com a volta do Estevão, é o suficiente para vencer o Bragantino. Agora, o Atlético Paranaense contra o Botafogo, embora seja fora de casa e tal, eu não consigo confiar no Atlético Paranaense. Então, acho que é uma rodada que o Palmeiras tem uma vantagem, sim. É mais fácil jogar com o Bragantino do que jogar com o Atlético Paranaense, mas na rodada passada era ao contrário, né? Era mais fácil jogar com o Grêmio do que com o Atlético Mineiro. E o Palmeiras fez e ganhou, e o Botafogo ficou no empate. Eu acho que o Palmeiras ele vem num momento legal de futebol, porque mesmo depois do Estevão fez 2 vitórias consecutivas, e agora tem essa volta, e eu tenho até dúvida de como o Abel vai escalar o time, se o Abel já vai colocar o Estevão direto no time, porque ele ficou um tempo parado e ele tem esse histórico recente de lesão, mesmo tendo 17 anos, que deixa um pouco o Palmeiras preocupado. Então não me assustaria se de repente o Estevão jogasse só os 30 minutos finais. O Palmeiras continuasse com o Veiga aberto pela direita e com o Maurício jogando um pouco mais centralizado e o Felipe Anderson pela esquerda. É verdade, eu tenho que concordar que essa é uma rodada que o Palmeiras poderia aproveitar. A grande questão os dois jogam no mesmo horário, né? Não tem nem aquela de jogar pressão para lá e para cá. O Palmeiras e o Botafogo jogam no mesmo horário. E agora aí, depois, na data FIFA ali também, o Botafogo provavelmente vai ter mais jogadores convocados. Então tem chance de o Palmeiras voltar um pouco mais inteiro. Em outubro, como você bem disse, são 3 jogos apenas para o Palmeiras. Dá até vontade de reclamar do calendário de novo. 3 jogos é muito pouco, né, Tirone? É pouco, pois é. Mas é isso. Volta calendário. Volta calendário. A camiseta, os coisas. Eu odeio a data FIFA que precisa ser criada, essa camiseta. Muito bem. Arnaldo, para a gente fechar aqui. Bom, antes eu vou ler uma mensagem, que é a mensagem. E essa história do Zubeldia, que nós falamos no início do programa? Então, eu vou passar para o Arnaldo. Só quero ler a mensagem do Rômulo Parada aqui. Ó. Bom dia, meus amigos. Eu fico pensando, Flamengo e Palmeiras que tinham dinheiro não pegaram o Memphis, porque o Corinthians contratou. O Juca já falou bastante sobre isso, né? Porque ali é all-in. Arnaldo, São Paulo aprovou lá no seu conselho um fundo de investimento para recuperar suas dívidas. E enquanto isso, dentro de campo tem essa questão dentro de campo não, né? Quase dentro de campo, essa questão Zubeldia. Âncora, pede o arranque final nos likes. Arranque final nos likes, rapaziada. Vamos lá. Por favor. Likes pro Zubeldia, né? Uma coisa pode até ter a ver com a outra, viu, Tironi? Eu acho que a decisão do São Paulo de dar esse passo atrás, digamos assim, em termos financeiros, que pode, se você gosta, você adora isso, Tironi. Podemos batizar de flamengada, palmeirada, né? Porque tem um pouquinho das duas coisas, em algumas inspirações nesses modelos anteriores, mas cada um com as suas características. Ela significa cinto apertado no ano que vem, sobretudo no ano que vem, né? Com cláusulas de limites de investimento, etc, etc. O que significa, no campo, um time modesto, vírgula, né? Modesto do nível que o São Paulo tem hoje, e uma comissão técnica que se encaixe nesse sistema aí, nessa folha de pagamento menor do que a desse ano. Por exemplo, o orçamento do futebol do São Paulo 2025 será um pouco menor que 2024 por conta do plano de recuperação financeira. E para mim é óbvio que o Zubeldia se encaixa nesse novo momento, né? Chegou no meio da temporada, não é um técnico caro com a sua comissão, não é técnico que fica pedindo jogador publicamente o tempo todo, está com o São Paulo em 5º lugar do brasileiro, fazendo o melhor brasileiro de pontos corridos que essa gestão teve até agora, né? Mas, por incrível que pareça, a direção do São Paulo, quem comanda o São Paulo, tem uma série de ressalvas a fazer sobre o trabalho do Zubeldia. E acreditem, gente,
os caras acham que o Zubeldia foi o principal responsável pela eliminação contra o Botafogo. Botafogo na Libertadores, naquele dia em que o Luiz Gustavo errou uma matada de bola aos 15 minutos, o Lucas perdeu um pênalti, o Caleri perdeu o gol sem goleiro, o Caleri perdeu o pênalti na decisão e o Nestor perdeu o pênalti. E o Botafogo, de 60 milhões de euros, eliminou o São Paulo de 60 mil euros. E os caras acham, a direção acha, que tem que avaliar o trabalho do Zubeldia, que tem contrato até 2025. Por isso que eu estou falando até... Aqui no UOL a gente debateu bastante durante a semana. Vocês, como a gente está acabando o programa, podem achar aí nos cortes, nos vídeos, nas lives, com companheiros também, o Hernão, o PVC, eu e tudo mais. Para mim, isso se chama, na linguagem do futebol e do jornalismo, fritura. O que é fritura? Quando alguém de dentro começa a minar o trabalho de um treinador com informações / opiniões / tal, jogadas na imprensa. Para mim, isso é fritura. E é incrível que a direção do São Paulo, essa mesmo, que não tem estádio para jogar, vai jogar contra o Vasco, agora no Brinco de Ouro, né? Jogou contra o Corinthians em Brasília, e que não contratou praticamente ninguém para a temporada, entenda que o técnico precisa de uma avaliação. Imagine se a gente pudesse fazer uma avaliação da direção do São Paulo, né? E acho que aí estão devendo mais que o treinador. Mas a ver, né? Eu acho que essa situação, como o Zubeldia ainda tem o apoio do torcedor e dos principais jogadores, não é tão simples de ser resolvida com uma possível troca. E eu desafio. Eles querem... Comigo. A gente foi um pouco. Mas sabe o que é? Tá todo mundo voltado para a eleição, a rodada é no sábado. É um fim de semana diferente, sabe? A gente está meio de ressaca do que houve durante a semana, esses jogos da Copa do Brasil. Dá para entender. Agora, essa fritura aí, que eu não sei, é feita em óleo, manteiga, é óleo mais barato, porque tem que fazer economia, óleo, né? Bem barato. Óleo bem barato. É tão escancarada que ela fede, né? A fritura fede à distância. Então, tipo, dá para sentir, né, o óleo queimado à distância. Ó, o Juca Ratão e Gatão, Juca. Ratão e Gatão. Exatamente. Bom, Gatão, com todos os poréns mencionados por vocês todos e por mim, para Felipe Luiz, que teve, pelo menos, este condão de reacender a chama da nação rubro-negra, né? Acho que é o personagem da semana e é um personagem positivo, sem dúvida nenhuma, o jovem treinador do Flamengo, Felipe Luiz. E o Ratão, eu não sei, ele vai ganhar o prêmio do Ratão de 2024, o Ratão do ano. É mais uma vez para o Midas ao contrário, para Augusto Melo, que é um desastre, que é alguma coisa inominável, um mitômano presidente do Corinthians, que, além do mais, não tem sequer um mínimo de competência para saber quando um contrato passa a valer ou deixa de valer, ou que bet escolher. É realmente um desastre que assola o Corinthians. O Augusto pegou o name rights do seu ratão de bronze, ô Juca? Pegou. Talvez a gente mude para ele. Isso. Vire o Augusto Melo. Né? Eu ia falar Augusto Nunes, Augusto Melo. Muito bem. Parecido. Ficamos por aqui, por hoje, 5 mil likes, nada mal, hein? Agora, semana passada, segunda-feira foi um estouro, né? Foi um estouro, foi espetacular. Nós passamos de 200 mil lá no YouTube, aqui no programa foi 12 mil, não sei o quê. Então, portanto, sigam com a gente, hein? Ó, a nossa enquete ficou assim: o que vai acontecer no fim de semana? Palmeiras líder 27%, Botafogo líder 21%, Fortaleza líder 8%, Corinthians no Z4 43%. A gente fica por aqui, lembrando que agora às 10 horas tem Finanças do Esporte, que vai falar justamente sobre esse fundo de investimento do São Paulo para pagar suas dívidas. Agora às 10 horas. Às 11 horas tem de primeira com o PVC, o André Hernan e a Domi. Às 17 horas tem a live do Corinthians aqui, preparem-se. E às 18 horas a querida Marília Ruiz e o Renato Maurício Prado voltam com o Fim de Papo. E a gente volta na segunda-feira. Bom fim de semana para todo mundo. Tchau. Bom.